Olá, bem-vindos ao programa que lhe traz o melhor do meio ambiente. Para hoje, trazemos aquilo que são os momentos marcantes em torno do tema agricultura sustentável em casa. Queremos também mostrar aquilo que as famílias melhor fazem sobre a plantação de hortícolas caseiras. Acompanhe. O que é que lhe motivou a iniciar este trabalho de plantação de hortícolas no quintal? O que me motivou eu a fazer esta produção é por questões da vida, exatamente, porque conforme nem todos nós sabemos que esses dias, né, é muito difícil, né, a vida, né? Já o que me motivou eu a fazer isto aqui é pela fome mesmo, né? Loko hi laha u byala ni kaya loko byala para hi ta kota ku pfuneka para hi nga xavi ncovelo hi xavisa hi kuma mali para hi xava swakudya. Gaste dinheiro, comprávamos hortícolas lá nas machamas, custava muito caro. É por isso que nós pensamos em plantar as hortícolas para ver como podemos fazer, senão vamos gastar menos dinheiro. Epa, a swi sungurisanga nchumu hina yo teka xikomu hi rima hi ku nyela leswaku ni makhofi hi famba bazara hi ya xava kona ja hi gama hi ti rimela hi sungula ku byala hi chela xitromu hi regara wa vona leswaku u nga tshamisa swona lomu ka tsakama loko u ku tsika u nga ku rimi ko mila mabyanyi ja hi tshama nhoveni ja hi vona leswaku swa yantswa hi ku provhetera ku basa hi ku rima hi gama hi byala swa ku byala u cinca swa cinca porque salada loko ni li lava no tsema ni hamba ni la makhofi ni sweka. Mas, na sua opinião, é possível fazer esse tipo de plantação sem o uso de adubos e esses tais medicamentos? O que acontece se não usa? E acredito, por mim, né, como já venho há muito tempo, né, a fazer esta produção, para a produção, né, sobressair bem mesmo, temos que conseguirmos todo o medicamento, né? Exatamente, se esta produção, se não apanha medicamentos, se não apanha estrume, não cresce nem conformemente como deve ser, exatamente, não cresce como deve ser, porque há muitos bichinhos que atacam couve, que atacam alface, sei lá, tá vendo? Por isso que A swi endleki leswi te ni chela xitromu ni chela murhi ni chela adubo muzi ya makhofu ya salada ni byala ni tinyala ni chela muzi. Plantar alimentos a partir de casa garante alimentos frescos, saudáveis e até econômicos. Mamãe Otília, como é que começa ou quando é que começa a fazer plantação de hortícolas em casa? Qual foi a ideia, o que lhe passou pela mente? Bom, por enquanto, aqui comecei no alface, eu por pouco plantar. Pronto, eu vi que não, isto aqui tem saída. Então, pessoas entravam, aquelas pessoas virem comprar, irem comer em casa. Pronto, daí já começou a fazer os canteiros. Neste caso, os vizinhos é que vinham, compravam consigo para o alimento em casa. Começaram aquelas pessoas de casa a comprar, querem fazer em casa. Então eu vi que não, vale a pena fazer os canteiros grandes para sustentar também no mercado. Pronto, daí começou aos poucos fazer os canteiros, comecei daqui de casa até no fundo já na machamba. Começar já a procurar trabalhadores para me ajudar, porque também sozinho não consigo. Nós começamos a plantar já couve, tomate, salada e tudo em seca. O que é que viu a mudar naquele momento em que começou já a fazer essa distribuição até nos mercados? Depois de passar dessa fase de só fornecer aos vizinhos que vinham pedir na tia Otília, quando é que houve essa mudança? A mudança houve porque eu vi que pronto, para só fazer para só os vizinhos, eu vi que pronto, não é suficiente. Então, com aquele amor de pessoas que viram muito, então prefiro aumentar mais o produto até chegar no mercado. Para além de já não
ser uma simples fornecedora de hortícolas, né? Nos vizinhos, o que mais conseguiu alcançar? Será que cresceu mais na economia? O que conseguiu comprar, por exemplo, ou fazer com o valor que adquiriu através do fornecimento de hortícolas nos mercados? Aqui, por enquanto, comecei já a pôr coisa, tomate, cebola, alho, que estão a aumentar o produto. Exatamente. Em coisas que conseguiu, o que é que conseguiu fazer? Ganhou dinheiro, claramente, mas com esse dinheiro conseguiu fazer o quê? Por enquanto, agora, o pouco dinheiro que eu consigo, até agora, tem uma cabana que estou a fazer, uma casinha de nada que estou a fazer. Aqui em casa também, de maneira que estão a ver aqui, era um chão assim, então quando chove, era um tope, uma tope que estava enchendo, então consegui tampar aqui, pronto, fazer uma casinha, fazer esses casas de banho aqui, por enquanto, são os brancos que vieram fazer para mim também, para me ajudar acerca da machamba. Mamãe então teve ajuda de algumas pessoas que viram a tua situação e quiseram intervir. Como é que foi esse processo? Esse processo, por enquanto, são coisas são brancos mesmo, que vieram aqui. Fizemos canteiros com eles. Enquanto nós fizemos canteiros, levaram aquele produto ali que nós tiramos, né? Pronto, o feço, coisa... o que esse material assim, que eles vieram, pronto, fizemos canteiro e plantamos couve. Eles viram, para ver a planta que nós plantamos, eles tiraram, foram com eles comer, está a ver, este produto aqui não é para deitar, é para continuar a usar, para funcionar também, para nos ajudar na machamba. Pronto, então também ficamos a fazer, mas aquilo ali dá um trabalho, já não ficamos, nós não podemos dizer que já deixamos aqueles produtos deles, porque é muito difícil para usar aquele produto. Pronto, já nós estamos a usar o nosso produto como do estrumo, o estrumo de arroz que eles tragam, das galinhas, isso que nós usamos. Que palavra tem a deixar para aquelas pessoas que ainda não fazem esse trabalho ou por algum tipo de receio, neste caso medo de começar? O que dizer para essas pessoas? Posso dizer que pronto, eles também, se eles gostarem de nós, de machambeiros, eles podem também entrar no nosso grupo da machamba. Mesmo em casa você faz um canteirinho de nada, vai te ajudar. Assim como a mamãe começou no quintal. Exatamente. Aquele dinheirinho que você podia comprar a coisa, açúcar, então vai comprar couve, então vai comprar amendoim para vir fazer aqui em casa. Acompanhe a seguir a entrevista com o agrônomo, este que vai explicar-nos mais sobre aquilo que são as vantagens e até mesmo no concreto o que é a agricultura sustentável e quais são as suas vantagens e até mesmo desvantagens. Até já! Saudações, bem-vindos a mais uma aula ambiental. Desta vez estamos em entrevista com o Miro, ele que é agrônomo, mas para explicar em torno do tema agricultura sustentável familiar ou até simplesmente em casa. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para explicar um bocadinho sobre a agricultura sustentável. Meu nome é Miro Leão, já fiz esta menção e sou agrônomo de formação. Boa. Então, Miro, diga-nos na prática o que é que seria ou o que é que significa ter uma horta em casa. Ter uma horta em casa nada mais é do que produzir pessoalmente, né, de forma sustentável. O que isso significa é ter canteiros, ter hortícolas em casa disponível e reduzir o custo de compra no mercado. É basicamente isso. E quais seriam os passos básicos para iniciar este trabalho interessante? Quanto aos passos, a primeira questão seria a definição do local. E na agricultura, a primeira coisa que nós temos em mente é definir o local, onde é que nós queremos produzir.
E a recomendação como agrônomo seria um lugar que normalmente recebe luz solar no mínimo 4 a 6 horas por dia. Esse seria o primeiro passo. O segundo seria definir o tipo de agricultura que quer praticar, o tipo de produção. Se quer fazer uma agricultura vertical, uma produção vertical, no solo ou em coberturas, estufas e outros. O terceiro passo seria basicamente a seleção da cultura, o que realmente pretende produzir. Para uma agricultura familiar sustentável, a recomendação seria escolher culturas com um ciclo curto. O que isso significa? Culturas cujo seu período, desde a plantação à sementeira até a colheita, é muito curto, normalmente 30 a 60 dias. E pode ir até 90. Quando passa disso, nós já estamos a falar de um ciclo médio a longo. Então, a outra questão que seria realmente a mais importante é a preparação do solo. A preparação do solo seria basicamente escolher o tipo de fertilizante, o tipo de adubo ou substrato que nós queremos usar no processo de preparação. E aqui a recomendação, acho que já viste muitas vezes, uso de esterco, animal bovino, uso de palhas, uso de capim e outros. Isso faz parte de um processo de preparação do solo. E o último passo, após aquilo que vai ser a instalação da horta, será o monitoramento da planta. Neste caso, sanidade vegetal da planta. O que significa, à medida que ela vai crescendo, a planta vai encontrando desafios para conseguir evoluir, de pragas, doenças e outros. Então isto é importante com que o proprietário esteja lá para dar este acompanhamento. E nisso tudo ou em sua explanação, acaba me surgindo cá uma questão, não menos importante, como garantir a saúde do solo e das plantas sem, por exemplo, recorrer ao uso de químicos? Ok, é uma boa questão. Nós podemos sim produzir sem recorrer ao uso de agroquímicos ou pesticidas e fertilizantes, mas tudo fazemos à base de uma produção natural. Nós chamamos de orgânica, né? O termo mais genérico. O que significa uma produção orgânica? Significa que eu posso aproveitar o esterco do gado bovino, posso aproveitar o material vegetal, cascas de bananas e outros, para produzir o próprio adubo e implantar no solo. Isto minimiza, reduz o risco de intoxicação da planta, ajuda o solo a se tornar mais fértil e ajuda o micro-organismo do solo a desenvolver melhor e a promover maior fertilidade do solo. E para a redução do pesticida na agricultura, a nossa recomendação é que se use produtos botânicos, de extratos vegetais. Existe uma planta muito famosa a nível mundial que é o Neem margosa, acho que muito conhecida por aí, que é usada também no controle de pragas para quem não quer usar pesticidas. E depois temos extratos de alho e vários outros extratos, piripiri, cebola, que podem ser usados para combater pragas a nível da cultura. E antes de acompanhar os melhores momentos em torno do tema liderança ecológica e os ODS, vamos a um brevíssimo intervalo. Mas por agora, não te esqueças de comentar e colocar o seu like através das nossas redes sociais, como YouTube e Facebook. Até já! Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extramãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extramind. Conforme o prometido, voltamos do intervalo porque de fato foi breve. Acompanhe agora sim
o tema Liderança Ecológica e os ODS. Sim, acompanhe aquilo que são os reais trabalhos desses ativistas ambientais. Até já! Eu, enquanto ativista ambiental, tenho tentado desenvolver vários projetos no sentido de alterar a consciência dos nossos cidadãos. E nada melhor do que as crianças. As crianças, tal como eu disse no final, elas têm um poder de educar-nos a nós enquanto adultos, têm um poder bastante forte, porque não deixa de ser embaraçoso quando nós somos chamados à atenção por uma criança. Este projeto surgiu de um desafio da Fundação Samora Machel, no âmbito da celebração dos 90 anos de nascimento do presidente Samora Machel, e trata-se de uma formação de 10 horas às crianças que estão nas escolas que ostentam o nome do presidente Samora Machel. Esta foi uma exceção, uma vez que não havia, tirando a Inhaca, não havia nenhuma escola Samora Machel na cidade de Maputo, em que envolvemos então a 7 de setembro e a escola William no Zimpeto. Esta foi a primeira formação e é a minha firme convicção que vamos ter, destas formações vão sair muitos líderes ambientais, muitos miúdos que me deixaram muito, não só orgulhoso, mas também muito feliz da forma como se comportaram durante a formação, da forma como absorveram a própria formação e a forma como participaram na própria formação. E a prova disso foi o resultado do teste final, que quase todos acertaram em tudo, mesmo eu ter colocando no teste uma ratoeira, mas eles estavam atentos e conseguiram passar, o que me deixou particularmente muito orgulhoso. Como é ser um líder ambiental? Como é participar, por exemplo, no seu dia a dia, neste tipo de atividades, de incutir assim aqui a mentalidade sobre a conservação do meio ambiente? Eu não gosto muito da palavra líder, eu diria mais ativista ambiental. Ser ativista ambiental é alguém que tem preocupações em termos ambientais, são preocupações que já vêm de há muitos anos a esta parte, e tentar incutir nas outras pessoas, sejam crianças, sejam adultos, esta necessidade de preservarmos o meio ambiente. E ao mesmo tempo tentar que todos nós consigamos mudar o nosso comportamento em relação a várias coisas, em relação ao desperdício de água, de energia, à forma como descartamos os lixos, etc. Bem-vindos a mais uma entrevista, neste que é o tema Liderança Ecológica e os ODS. Sim, vamos falar melhor sobre o papel que melhor eles executam através das suas atividades pelo bem da conservação do meio ambiente. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, indo direto ao ponto, o que lhe motivou a iniciar essas atividades ambientais? Bem, gostar do ambiente, acho que é algo que vem lá de trás, muito de trás. De alguma forma recebi ensinamentos e influência dos meus pais, do meio em que me encontrava quando cresci, quer na cidade da Beira, quer na cidade de Maputo, do facto de pertencermos a uma geração que brincava lá fora. Exato. E tinha um contacto muito mais forte com a natureza, e quando falo de natureza, mesmo na natureza urbana, esse ambiente urbano que existia muito mais do que hoje. As cidades mudaram, perderam parte dos espaços verdes, em especial a cidade de Maputo, ao longo do tempo. Então nós brincávamos na praia, nós brincávamos nas barreiras,
e brincávamos nos jardins, nos espaços que houvesse livres. Então acho que isso marcou-me profundamente. O facto de também ter vivido sempre à frente do mar, aquele horizonte norteia, e ter tido contacto nas andanças pela costa com problemas como a poluição e até a sobrepesca. Então lembro muito bem, não havia plástico, é verdade, mas lembro muito bem que havia poluição, contaminação das águas através das saídas de águas. Isso mexeu comigo muito cedo, porque eu sentia cheiros e também percebia que algo estava a sair daquelas valas. Lá fora fui estudar Direito como bolseiro. De facto não era a minha primeira opção, nem segunda, mas acabei decidindo continuar a estudar e escolhi a área de especialização Direito do Urbanismo, Ordenamento e Ambiente. Portanto, foi o contacto teórico com matérias, algumas pela primeira vez, mas que de facto fizeram-me reencontrar com o direito e, acima de tudo, fizeram-me escolher aquilo que eu viria a fazer o resto da vida até hoje. Então, 25 anos de atividade profissional tenho e as pessoas conhecem-me mais pelo ativismo ambiental, mas é necessário referir que há muito trabalho que temos vindo a fazer também na componente de urbanismo, na componente Poderia referenciar da cidade. Sim, porque dentro do trabalho que fazemos procuramos também falar de cidadania urbana. Portanto, viver em cidades implica necessariamente considerarmos o ambiente, mas consideramos todo um outro conjunto de fatores. O ordenamento do espaço, a proteção do chamado domínio público, dos espaços necessários para os peões, para espaços que não temos para ciclistas, de fato. A proteção também com a gestão de resíduos sólidos, com a resiliência aos fenómenos climáticos extremos, etc. Pronto, então fomos desenvolvendo alguns estudos nessa matéria e até chegar ao momento em que estamos. Não sei se há uma única razão, eu diria que é um conjunto de fatores que acaba determinando. Agora, a dada altura, senti necessidade de fazer mais. Portanto, eu vinha trabalhando sempre para o setor público, entrei primeiro para o setor da justiça, depois passei para o setor do ambiente e agora estou na academia, portanto, continuo no setor público. Mas comecei a sentir que devia criar também, ou contribuir para a criação de uma plataforma. E ajudei a criar uma organização que se chama Cooperativa Repensar. Que ela teve já outro nome antes, mas a partir de um determinado momento passei a liderar um barco e a não pertencer a um barco liderado por outro, passei a liderar uma responsabilidade muito grande, mas com o intuito de preencher uma lacuna. Nós sentíamos que havia uma lacuna na sociedade, então a nossa organização nasceu para, em primeiro lugar, promover a educação ambiental. Falou aqui que o que mais lhe chamava a atenção no início era a questão da poluição, por exemplo, a poluição marinha ou não, mas com isso sentia-se incomodado. Que tipo de incômodo? O que era exatamente? Não, era o mau cheiro, por exemplo. Mau cheiro. E as águas próximas das saídas de águas, portanto estou a falar de sarjetas, de valas de drenagem, que são muito comuns, estão ali mesmo ao longo da Avenida Marginal. Elas, de facto, além do cheiro, nós percebíamos que estava a sair alguma coisa a mais. Havia substâncias estranhas, portanto, aquilo, nós percebíamos que havia ali contaminação, por exemplo, de águas negras, percebíamos que também havia óleos, todo o tipo de óleos, e isto afetava. Então, desde pequenino, fui ganhando alguma consciência. E é preciso perceber que, além de gostar de brincar lá fora, eu gostava muito de plantas, de árvores e de animais. Nós tínhamos o contacto com essas espécies. E como estávamos num momento de guerra, não tínhamos possibilidades de viajar. Aliás, a dada altura, eu ainda viajei com os meus pais, mais pequenino, mas quando a guerra intensificou-se, deixamos de poder ir para o Bilene, para Xongueno, para como cheguei a ir, ou para Ponta Douro, Ponta Malongana, etc. Nós, basicamente, começámos só a movimentar-nos dentro do perímetro urbano. E mesmo assim, com cautela. Portanto, havia zonas e zonas. Então, um pouco antes da guerra terminar e antes de partir para fora, surgiu a ideia com o meu grupo de amigos de irmos a Inhaca. Então foi o meu batismo
realmente com um mundo lá fora incrível. Acho que foi a primeira vez que me senti, já adolescente, já que tenho uma boa memória disso, em contacto direto com o mundo natural. Uau. Foi fantástico. Com muito menos condições, nós lá fomos, a comida acabou ao fim de um dia e tivemos que, 2 dias no máximo, tivemos que sobreviver a pescar e a apanhar, interessante. E a apanhar cocos. E como é que foi a experiência? Foi uma semana de sobrevivência completa. E interagimos com as comunidades. Nós não estávamos preparados para aquela logística, era a primeira vez que fazíamos. Éramos 6 miúdos, 17, 18, 19 Mas anos. adaptaram-se? Adaptámos-nos facilmente, uma semana. Mas foi descobrir um lugar fascinante, um mundo natural incrível, uma variedade de paisagens e de experiências, etc. E isso marcou-me. Então não tive dúvidas anos mais tarde. Quando fui estudar para fora, e neste caso o meu contingente foi para Portugal, lembro-me que muitas pessoas, quando chegavam aos tempos livres, quando chegavam aos momentos mortos da universidade, aos fins de semana, provavelmente muitos iam à procura de movimento. E eu procurava o oposto, eu procurava a calmaria, eu procurava o lugar natural, eu ia, e se fosse para uma praia, procurava a praia mais deserta, se fosse para o campo, procurava a floresta, então, ou o património cultural. Tenho um fascínio muito grande pelo património cultural. Eu gosto de praias desérticas, então será que são sinais? Sim, mas é algo que vem de dentro, não é? Então a gente quer sossego, a gente quer calma. Ainda frequentei discotecas em algum momento da vida, mas não deu certo. Fiquei muito incomodado com o barulho e também não gostava que me levassem para lugares onde não se pudesse conversar à vontade, né? Pois, mas indo de encontro com o nosso tema, né? Mas isso tem a ver com poluição sonora, então também mexe. Sim. Dizia eu, indo de encontro para aquilo que é o nosso tema, que ações ou projetos têm vindo a desenvolver para, digamos, esses projetos para poderem contribuir aos ODS ambiental? Pronto, assim, eu creio que toda a nossa intervenção ela contribui para quase todos os ODS, aos 17. Se nós formos a ver, quer dizer, há sempre ali uma contribuição mais forte, menos forte, mas há sempre. Aliás, esta história do desenvolvimento sustentável, na verdade, é algo muito mais integrado, complexo e holístico, então não consigo ver os objetivos de forma isolada. O ambiente está lá, sim, mas também está lá o mar, não é? Também está lá a urbanização, também está lá a questão da educação ambiental, é importante, a questão da saúde ambiental, e assim energias novas, renováveis, etc. Então a nossa intervenção ela busca um pouco de tudo, mas é lógico que se tivesse que sublinhar, eu diria que nós nos especializamos na educação ambiental. Portanto, uma parte da nossa equipe é composta mesmo por educadores ambientais. São jovens que se formaram na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Educação, no curso de Educação Ambiental. Eu não tenho essa formação, mas tenho, digamos que, uma sensibilidade muito grande. Então, nas reflexões que vínhamos fazendo, sentíamos que havia a tal lacuna. E muitas pessoas, elas comportavam-se porque achavam simplesmente que devia ser assim. Então, como é que nós vamos educar um adulto, imaginemos, que acha que por pagar a taxa do lixo tem legitimidade de deitar esse lixo para qualquer lugar, incluindo fora, entre aspas, no chão, na rua? Então, qual é a abordagem educativa mais indicada para mudar um adulto? Atenção, não é uma criança, e muito menos uma criança no primário, que ela está muito mais receptiva, mas sim alguém que acha que sabe tudo. Então, e que está zangado com a vida, com todos, etc. Então, como é que nós conseguimos transformar esta pessoa num adulto consciente, num cidadão? Aí é que está, isto é ciência. Então, a César o que é de César, nós temos que mobilizar estes educadores ambientais. Então, demos uma oportunidade a alguns deles e até lançámos outros no mercado de trabalho. Quer dizer, começaram connosco e tiveram oportunidades para ir trabalhar para outras organizações e instituições e eles estão lançados. Então é com um orgulho muito grande. E se tivermos mais capacidade e recursos, poderemos recrutar outros. Mas isto depende da sustentabilidade e esse é um caminho a percorrer. Não é fácil a vida. Não é mesmo.
na sua opinião, que papel a liderança comunitária desempenha para aquilo que é a justiça ambiental? Bom, eu creio que toda a liderança, ela, em Moçambique em especial, ela precisa de ser considerada como prioridade e, acima de tudo, eu creio que tem que ser sempre objeto de um momento de repensar, não? O que significa ser líder hoje? Chefe nunca, mas líder. O que significa representar os interesses dos cidadãos que vivem numa comunidade de bairro? O que significa falar em nome deles e o que significa ser capaz de transmitir a vontade dos moradores, incluindo todos e todas, incluindo mesmo as opiniões que podem ser consideradas de uma minoria. Porque, atenção, que as minorias também têm a voz. Então, isto é um dom, é uma arte. Eu creio que quanto mais bons líderes tivermos nos postos a todos os níveis, incluindo o nível de base, nível comunitário, melhor estaremos preparados para ter uma governação democrática, inclusiva e sustentável. E esta história da sustentabilidade é a chave, porque se não a considerarmos, vamos continuar a tolerar e a permitir que indústrias se instalem no interior de bairros sem ter havido avaliação de impacto ambiental, sem ter havido participação pública no processo de tomada de decisões e portanto, sem ter havido a escutação e, acima disso, antes disso tudo, uma informação adequada para que haja uma decisão também informada. E muitas vezes indústrias que não respeitam regras, não respeitam a nossa legislação, poluindo para além dos limites permitidos por lei e ameaçando a saúde pública, etc. Então vai ser muito complicado se nós tivermos ali uma liderança comunitária que não representa como a comunidade. Complicado, então. Eu diria que temos que fortalecer a base. Então, podemos assumir em parte que essa liderança não se faz sentir como deveria. Eu diria que tem que ser melhorada, porque há casos e casos. Há situações em que sim, há outras situações que nós creio que precisamos de repensar. E, acima de tudo, neste processo de urbanização, eu tenho estado a refletir se não era um momento oportuno de termos uma espécie de assembleia de bairro, uma espécie de fórum de bairro, um lugar onde todos os moradores pudessem ser escutados, pudessem colocar as suas recomendações, sugestões, reclamações, etc. Pudessem estar a par daquilo que são os projetos para o bairro, pudessem também, por que não, manifestar o seu sonho em relação ao bairro. Nós não temos esse nível, infelizmente. Não temos. Portanto, a nível do bairro, sabemos que só temos um secretário de bairro, que é uma figura que foi um dia nomeada para aquele posto, ainda está fora do sistema da administração municipal. Parece que com a nova legislação de autarquias passaremos a ter ali um nível, mas o processo leva tempo. Então, o papel desta instância é muito fraco, ou está enfraquecido. Então, na governação ambiental isto é muito importante. Nós temos lixo acumulado em muitos espaços, temos até depósitos a serem feitos em lugares impróprios, temos ocupação de áreas ecologicamente sensíveis, caminhos de água, etc. Depois a população vai se queixar. Mas quer dizer, qual é o papel afinal de uma estrutura de bairro? Se tudo acontecer no mesmo lugar, ao mesmo tempo, amanhã vamos estar todos a queixar-nos dos problemas ambientais. Então, isto é também acompanhado por processos de degradação ambiental. E ficamos numa situação cada vez mais vulnerável a fenómenos climáticos extremos. Pois. E será que uma formação em matérias sobre meio ambiente mudaria o cenário? Sim. Diria que é fundamental e a todos os níveis também. Creio que esta formação deve chegar até o nível de liderança máximo, até os nossos ministros. Creio que faz muita falta, e porque esta questão ambiental e climática não é assunto apenas de uma entidade, é assunto de todos nós. Não é por acaso que é considerada uma questão transversal. Para evitar situações extremas como temos vindo a assistir. Portanto, projetos de exploração mineira em áreas ecologicamente sensíveis, que são áreas de aptidão turística, ou então em áreas onde temos cursos de água que abastecem toda uma região, portanto, toda a população de uma região. Se nós tivermos esta insistência
em passar por cima de pessoas, do ambiente e de outros projetos de atividades económicas, vai ficar cada vez mais complicado. Boa. Em suas atividades, que tipo de obstáculos tem enfrentado durante as atividades que vem desempenhando como líder ecológico? Eu creio que talvez o maior obstáculo é conseguir ser escutado e compreendido por um certo conjunto de atores importantes. Porque assim, nós não estamos aqui a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o país e para o bem-estar dos moçambicanos. Então, por vezes, é uma situação que ocorre, não é? Não frequentemente, mas tem momentos em que parece que estamos a pregar num deserto. Então, chamamos a atenção como organização ou como líder, chamamos a atenção para certo tipo de erros, mas os anos passam e parece que não fomos ouvidos. Depois lembram-se de nós quando acontece o desastre. Só que o desastre está feito, está consumado. No passado chamámos a atenção várias vezes para o que estava a acontecer em relação à ocupação de áreas ecologicamente sensíveis. Exato. As ocupações continuaram. Direitos foram atribuídos sob a terra, foram atribuídos nessas mesmas áreas. À margem e à revelia de legislação aprovada na República de Moçambique. Depois veio a cheia e as pessoas ficaram debaixo d'água, os empreendimentos ficaram debaixo d'água, etc. Então, o mesmo em relação ao lixo. Portanto, e aí o lixo é um assunto mais incrível, porque ele mexe com todos. Não é? Toda a gente é afetada pelo lixo, não há quem não seja. Todos produzimos e todos somos afetados. Mas parece que às vezes é muito difícil compreender porque é que iniciamos essa batalha. Então, ainda há resistência por parte de algumas pessoas. E às vezes estamos a falar de algo e não nos estão a entender. Estamos um bocado à frente em algumas matérias, sentimos que não nos estão a entender, os anos passam, então é muito desgastante. Eu não estou com isso a dizer que não haja feedback positivo, há sim, e reconhecimento, há sim. Recentemente, inclusivamente, recebi a medalha de mérito do ambiente. Sim, só que tem que haver mudança, é isso que nós queremos, não é só uma questão de ok, estás a fazer um bom trabalho, não, então qual é o resultado? São muitos anos. Então tem que haver mudança. Mudanças bem plausíveis, né? Claro. Então, nós choramos e ficamos tristes, principalmente no campo dos resíduos, porque deitamos fora aquilo que tem valor. Já explicamos, por exemplo, que uma abordagem muito simples era separar o orgânico do não orgânico. E o orgânico tem um potencial de 100% de valorização. Então, os resíduos orgânicos que estamos a mandar para os contentores, para as lixeiras, eles podem ser 100% valorizados por nós, com soluções de custo acessível. Sim. Mas não estamos a fazer o investimento onde devíamos estar a fazer. Os nossos mercados, muitos deles estão altamente contaminados. Há riscos quanto à saúde pública bastante elevados. Então, quando gerimos tão mal o lixo assim, ficamos propensos a doenças sérias. Doenças bem sérias, de fato. Estamos a chamar a atenção há muito tempo sobre resíduos tóxicos. Há um regulamento que foi aprovado em finais de 2014 que não está a ser implementado. Grande parte não está a ser implementado. Então nós produzimos resíduos tóxicos que terminam nas mesmas lixeiras. Mas o que é que acha que estaria a falhar? Não estamos a ver o problema. Eu diria que muitos de nós não estamos a ver o problema, não estamos a assumir que aquilo seja um problema grave. Estamos a falar de químicos muito perigosos. Sim, de fato. Então, este mesmo lixo é misturado com outro lixo, contamina, expõe a riscos os catadores e também, portanto, é queimado ou chega ao subsolo e às águas subterrâneas, constituindo um risco para a saúde. Como os problemas de saúde são lentos, são de progressão lenta, talvez isso não faça despertar as pessoas. Sim. E como faz muita falta pesquisa orientada para o tipo de doenças que nasce do ambiente, tem a origem num ambiente doente, muito provavelmente não tínhamos elementos suficientes para produzir uma mudança e uma tomada de decisão. É verdade. Então, em jeito de últimas considerações, o que diria para aqueles estudantes em matérias de meio ambiente ou até mesmo futuros ativistas ambientais? Bem assim, esta área é uma área de enorme potencial.
Se nós formos a ler um pouco sobre e a pesquisar um pouco sobre profissões de futuro, perceberemos que a nível mundial há muitas profissões que vão desaparecer e estão a desaparecer por causa da revolução tecnológica e agora da robótica, da inteligência artificial, etc. Mas isso não vai acontecer com a área ambiental. Pois. Então, a área ambiental tem um potencial de mercado grande, há só que provavelmente acreditar, uma questão de investimento, não para ter um emprego, mas para fazer a diferença. Muitas vezes nós temos pessoas que vão fazer cursos porque têm como mira, enfim, conseguir emprego. Pois. Mas aquele que coloca a causa no seu coração vai se especializar realmente naquela área, com convicção, vai fazer a diferença, não tarda muito, ele vai conseguir uma primeira oportunidade. Portanto, tem que nascer aqui. Oh, belas considerações. Grata pelas últimas considerações, palavras muito sábias. Podemos aqui aprender através da sua história e a gênese, né, de como é que entra para esta área. E é desta forma que terminamos o nosso momento de aula ambiental, assim chamamos. Até a próxima. Obrigado. Agora sim, acompanhe algumas atividades realizadas pela liderança ecológica e até breve. Nesta edição, podemos perceber que a agricultura sustentável em casa começa por pequenas ações, ou até mesmo em um vaso, ou também em sua varanda. Você pode fazer aquilo que muitos acham que precisa de gastos, mas também podemos saber aquilo que melhor fazem os ativistas ambientais pelo meio ambiente e até mesmo aquilo que são os seus trabalhos em torno de liderança. Até a próxima edição, foi um prazer enorme.